Paulo recebeu um chamado. Simplesmente estava vivendo minha vida tranquilo. E Deus falou comigo. Disse, olha, você tem que fazer alguma coisa, fazer algo diferente. As pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre mim. E foi testemunha de muitas bênçãos. Eu percebi que de alguma forma Deus tinha ouvido as minhas orações. E de grandes desafios também. Eu lembro que eu fiquei tão tenso que depois eu não conseguia nem me levantar da cadeira depois de um interrogatório como esse. O Identidade Especial Missão está começando. Boa noite! O Identidade está começando nessa quarta-feira para contar experiências missionárias para você. Nesse mês de agosto, toda quarta, a gente vai conversar com alguém que partiu para uma missão transcultural. A gente quer trazer esses relatos para, de repente, inspirar você. Quem sabe você pode ser um voluntário também do Reino de Deus. E olha, antes da conversa de hoje, eu quero te oferecer um presente que é totalmente gratuito. Hoje eu quero te mostrar aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim. Deixa eu te mostrar, inclusive, um artigo que está na página 47. Deixa eu procurar aqui. Página 47, E todo olho o verá. Olha que linda a arte dessa revista. Todo olho o verá. Quer tratar aqui esse artigo sobre a volta de Jesus. A história desse reino vai chegar ao fim e Jesus é a nossa maior esperança e a nossa missão. Contar a história desse reino que muito em breve todo olho verá voltando para essa terra. Para conhecer esse rei, se preparar para a chegada dele, peça essa revista ligando para 0 Operadora 12 2127 3121 ou você pode enviar uma mensagem para a gente também no WhatsApp 12 98244 0077 12 98244 0077. Você diz que viu a revista Verdades para o Tempo do Fim aqui na Identidade, tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem custo nenhum. É só pedir e esperar chegar, tá bom? Nessa noite você vai conhecer a história do Paulo Perrone. O Paulo decidiu que queria ser um missionário e foi testemunha de grandes surpresas e milagres de Deus. Ele já estava fazendo teologia e tinha o grande desejo de espalhar o evangelho a todo mundo. Foi quando conheceu a oportunidade de ser um missionário aos povos de outros países. Paulo aceitou o desafio de ir aonde não existe a presença de cristãos para de alguma forma representar a Jesus Cristo e o amor de Deus. Foram vários desafios, inclusive contra a própria vida, mas todas as provações foram a certeza de que Deus estava e ainda está com ele no avanço da missão. Quer saber como tudo aconteceu? O Paulo vai vir contar detalhes para nós daqui a pouquinho. A gente volta em 30 segundos. De volta à Identidade e eu tô aqui já com o Paulo conectado comigo. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que nos assistem. Tudo bem, Paulo? Tudo certo? Tudo tranquilo. Ô, Paulo, você tem o desejo no seu coração de falar de Jesus para as pessoas, não importa, inclusive, qual seja o local, né? Eu queria saber onde surgiu esse desejo. Pelo que eu entendi, quando você estava cursando teologia, foi que os seus olhos se abriram para essa verdade de que existem pessoas, existem países onde as pessoas não sabem o que é Jesus, não conhecem essa figura, não sabem o que é Deus, né? São pessoas que não têm essa cultura religiosa que é muito comum aqui no Brasil. Foi ali a sementinha plantada que você falou, rapaz, eu tenho que ir lá, tenho que falar desse Deus que eu acredito para essas pessoas. Wagner, essa é uma pergunta bem interessante, né? Quando a gente fala de missão, quando a gente fala sobre compartilhar o amor de Cristo para outros, a gente pensa assim, olha, Jesus já está voltando, porque a gente olha somente o contexto sul-americano, o contexto aqui do Brasil, né? Mas quando a gente pesquisa, dá um Google bem rápido ali, a gente percebe que existe um mundo todo ainda que não conhece a Cristo. Então essas verdades chegaram até mim, quando chegou na verdade, quase 3,5 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo. Então foi nesse momento que eu falei, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então aí começou a despertar no meu coração ali, de como eu ia me envolver na missão e assim também compartilhar o amor de Deus para o máximo de pessoas ali que eu tivesse contato. Então ali mais ou menos, ali dentro de um seminário, dentro de uma capela,
começou assim aquela vontade de ser missionário, de ser voluntário, e aí as coisas foram acontecendo e Deus me deu a oportunidade de ser um missionário. Mas quando alguém me pergunta, mas Paulo, por quê? Como que aconteceu? Eu falei, olha, simplesmente estava vivendo minha vida tranquilo e Deus falou comigo. Disse, olha, você tem que fazer alguma coisa, fazer algo diferente. As pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre mim. E Deus me usou de forma assim, extraordinária e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Agora, isso é uma coisa de uma hora para outra? Claro, ir para uma missão não é de uma hora para outra, existe todo um preparo, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a decisão veio de uma hora para outra, assim, e pronto, ou foi um processo de você ter que ir aceitando o tamanho das coisas que você abriria a mão e para onde você iria depois? O Amazonas em si é um celeiro de missão. Então, a minha família, minha mãe, sempre foi uma mulher muito missionária. Então, querendo ou não, sempre a gente esteve envolvido com ali dentro da igreja, com algumas missões locais, participando do estudo bíblico e até mesmo compartilhando o amor de Cristo para outros. Mas na minha cabeça, nunca eu tinha imaginado que eu iria compartilhar ou ser missionário transcultural. Então, assim, o processo ele não foi tão fácil. Porque, assim, se você chega hoje numa igreja, se você chega hoje em um local, você pergunta, olha, você quer ser missionário? Naturalmente, ali acho que um número bem expressivo de pessoas vão falar sim. Mas quando você fala assim, mas você vai ter que abrir mão disso e daquilo outro, e muitas das vezes você vai ter que ir para lugares isolados, lugares que você não vai ter internet, ou até mesmo lugares que você não teria liberdade que você tem aqui no Brasil. Então, assim, o processo de ser missionário, ele é muito bonito na prática, quando você fala, mas missão é para a vida toda. Então, assim, isso para mim, assim, é missão. Nesse processo, naturalmente, você vai ter ali algumas decisões que você vai ter que fazer, mas para mim foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Muito bom. Você estava falando, né, de que tem que se abrir mão de muita coisa e tem que entender muito do processo. A agência que você se inscreveu para ser um missionário faz um treinamento nos Estados Unidos, né? Então você foi para os Estados Unidos aprender mais detalhes para se tornar um missionário. Não é simplesmente, quero ir e tal. Não, tem todo um preparo porque o que vai ser enfrentado é muito profundo. E nesse seu processo de treinamento nos Estados Unidos, porque depois você foi fazer essa missão no Oriente Médio, tem uma coisa que você aprendeu lá e que você nunca mais esqueceu, leva para a vida, em vários momentos, na missão, se lembrava desse conceito que você aprendeu. Compartilha com a gente o que foi que você aprendeu de tão importante lá nos Estados Unidos. Quando a gente sai do Brasil, principalmente ali quando a gente está no seminário, primeiro ano de teologia, quando a gente até mesmo é acostumado a ver grandes evangelismos no Brasil, você pensa assim, caramba, eu vou sair daqui agora e vou compartilhar o amor de Cristo com o máximo de pessoas ali. E lá nos Estados Unidos, eu lembro que quando eu estava fazendo treinamento, tinha uma bicicleta que ela é bem engraçada, porque assim, imagina só, você sobe uma bicicleta hoje, e quando você dobra o guidão, naturalmente o pneu vai na mesma direção que você está indo. Mas essa bicicleta, ela era um pouco diferente, porque você iria, posso dizer, para a esquerda, mas a roda ia para a direita. Então, era um processo totalmente inverso do que eu estava acostumado a fazer, a andar de bicicleta. E quando eu cheguei na missão, eu senti isso também, porque mesmo que eu tivesse várias estratégias na minha cabeça, mesmo que eu pensasse, eu disse, olha, é dessa forma que compartilha Cristo, mas toda vez que eu ia, posso dizer que o meu guidão para a direita ia para a esquerda, porque o processo é totalmente diferente. Então isso me marcou na missão, não só a missão, mas para a minha vida toda, porque nós pensamos que alguns métodos, às vezes dão certo, eles vão servir, vai lá para ser um sucesso, mas às vezes muitas vezes a gente sobe em cima de uma bicicleta e às vezes vai para a direita, mas a roda vai para a esquerda. Então é isso que eu achei mais interessante ali nesse treinamento. Eu aprendi muitas coisas, mas foi em cima de uma bicicleta que eu aprendi realmente o que é missão e como que eu posso compartilhar o amor de Cristo para outras pessoas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, espírito missionário, eu quero chegar lá, eu quero falar de Jesus, eu quero mudar essa realidade, é essa a motivação, senão você não teria saído do teu país, saído, né, de tudo que você acredita para passar esse tempo fora, é esse o processo. Mas aí chega lá no outro país, você não pode dizer da sua fé, você não pode
você tem que ficar na sua, porque é proibido ter uma fé diferente, né? Nesse país específico, onde você estava, lá no Oriente Médio. E aí, o que acontece com esse ser humano cheio de gás, de vontade de falar de Jesus, mas não pode falar? Então está fazendo o que lá? Como é que fecha essa conta? Em alguns países do Oriente Médio, inclusive onde eu estava, é proibido o proselitismo, né? Que é o compartilhar o evangelho para um amigo, levar ele para a igreja. E quando você sai para ser missionário, é isso que acontece. Você sai com aquele gás e diz, olha, eu vou evangelizar o máximo de pessoas. Eu vou falar sobre Cristo, eu vou ali converter talvez milhões. Esse realmente é o gás que nós temos aqui no Brasil. Às vezes, o método de compartilhar o evangelho em países como esse é totalmente diferente. Não é como aqui no Brasil. Então, assim, você vai ter que encontrar formas diferentes para compartilhar o amor de Cristo com várias e várias pessoas. Então, assim, eu lembro que, às vezes, eu queria falar, mas eu não podia. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu encontrava métodos para que, assim, eu compartilhasse o amor de Cristo para o máximo que ele tivesse contato. Agora, tem um período que você ficou 3 meses sem conseguir falar de Jesus para ninguém. É um período longo de tempo, ainda mais se a gente pensa na realidade, como você colocou, brasileira, da América do Sul aqui. A gente consegue falar de Jesus a todo momento, né? Estou falando com um pastor, né? Fez teologia. Aí você chega num país, você passa 3 meses sem conseguir... Eu estou falando assim, dentro da nossa mentalidade, né? Mas o campo missionário é muito diferente. 3 meses sem conseguir cumprir o objetivo que você estava indo fazer. Como é que ficou a ansiedade, como é que ficou a angústia de não conseguir falar de Jesus durante 3 meses? E quais eram as tuas conversas com Deus sobre esse assunto? Era um conflito, posso dizer, meio que interno, porque você se sente ali, você não se sente, muitas vezes, útil. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que uma das piores sensações que o ser humano pode ter é não se sentir útil em algum lugar. E assim, não tem como falar que é tudo uma maravilha, porque não é. Eu não me senti muitas vezes útil ali naquele lugar que eu estava, porque eu conversava com Deus nesses momentos e falava, Senhor, eu vim de tão longe, eu vim do Brasil para cá, e será que eu não vou conseguir falar de Cristo pelo menos para uma pessoa? Eu só quero falar para uma pessoa, eu não quero muita coisa. Então, assim, aqui no Brasil seria muito simples, talvez, se eu entregasse um livro missionário, se eu fizesse um evangelismo online, muitas formas, muitos ouviriam falar sobre Cristo. Então, lugares como esse, você tem que trabalhar um pouco mais, até mesmo o espírito de ser missionário e de como que você vai se comportar em meio a essas situações, né? Então, assim, só depois de um tempo que eu consegui ali compartilhar de Cristo, mas foi para uma pessoa. Mas nesse processo todo foi bem dolorido, porque, como você falou, você chega com gás, você chega com ânimo, você chega com aquela vontade de pregar, mas quando você está lá, infelizmente, muitas vezes você vai ter a oportunidade de falar para uma pessoa. Ou quem sabe, muitas vezes você não vai ter nem oportunidade de falar de forma tão clara, que posso dizer, abrindo uma Bíblia, ou até mesmo levando a pessoa para um culto. E através dos seus atos e ações que a pessoa vai ver a Cristo. Excelente. Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui, Paulo. Na volta, quero falar das dificuldades que você passou no país, que teve que sair do país, uma imigração onde ele foi interrogado por 18 horas. A gente faz um intervalo rápido e volta com todas essas histórias para você aqui no Identidade. Já de volta aqui no Identidade, a gente está contando, né, hoje quarta-feira, nessa série que a gente está fazendo aqui no Identidade, histórias de missão, e a gente está recebendo o Paulo hoje aqui. Paulo, a gente estava comentando no bloco anterior desses 3 meses que você ficou sem conseguir falar com ninguém, até que realmente você falou de Jesus para uma pessoa, foi um relacionamento bastante forte que você criou lá, e aí, num determinado momento, ele vira para você e pergunta, escuta, você é cristão? Aí você falou, sim. Aí a pergunta dele foi, por quê? E aí, né, caminho aberto para você falar por que você era cristão e nas coisas que você acreditava. E nessa hora, depois de 3 meses, treme na base para fazer essa resposta ou não? Vai com tudo e responde.
Eu peguei no celular, fui olhar assim, aí quando eu vi uma mensagem. E tava lá, oi, quem é você? Da onde que você é? O que você está fazendo aqui? E eu comecei a falar para você, olha, eu sou de tal lugar, estou fazendo tal coisa aqui e tudo mais. E ele falou assim, olha, eu quero falar com você. Aí eu lembro das pessoas, né, Campingueira, vem aqui então comigo, vem conversar comigo e tal. E quando ele foi conversar comigo, a gente fez uma amizade ali inicialmente, levei ele para tomar um sorvete e tudo mais. E depois de um tempo que eu estava lá, fazendo essa amizade com ele, eu falei assim, olha, eu quero muito aprender essa língua do país, eu quero realmente aprender a língua. Eu vou te ensinar todo dia, então. Então, nesse processo que ele foi me ensinando, a gente foi fazendo uma amizade. E essa amizade que a gente estava fazendo, se construindo, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Porque agora, depois de tanto tempo, eu consegui fazer amizade com um nativo. E ele está me ajudando. E depois de um tempo, ele me ensinando a língua ali, me ensinando como que eu deveria falar algumas expressões do país. Eu lembro que ele perguntou bem isso para mim, Paulo, você é cristão? Eu lembro da expressão que ele fez. E eu olhei para ele e disse assim, sim, eu sou cristão. Respondi para ele, né? Já que é o único sentido que ele conhecia do cristianismo é uma cruz, né? Sabe o que eu acho bem interessante, Wagner, nessa história? É que às vezes a gente pensa assim, olha, a gente vive num mundo tão globalizado em que todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um celular na mão, ali tem um computador. Você dá uma pesquisada e você rapidinho descobre talvez pregações, lições, meditações, várias coisas do cristianismo. Mas quando você olha uma realidade ali posso dizer, do Oriente, as pessoas não pesquisam sobre nada. Então, assim, esse meu amigo falou assim, nossa, mas por que você é um cristão? Por que você faz isso? Para ele, parece que não tinha lógica. E eu falei bem assim para ele, falei, amigo, você sabe o que é cristianismo? Aí ele falou assim, não, eu não sei o que é cristianismo e nunca ouvi falar sobre Cristo. Agora imagina só o choque que eu tive naquele momento. Uhum. Em pleno século XXI, um estudante de medicina ali, que já tinha viajado pela Europa, falava inglês, falava outras línguas, não saber o que é cristianismo. Simplesmente só ter uma figura do cristianismo, né? E falei assim, olha, eu poderia te dar muitas respostas, mas talvez a mais teológica, as mais bonitas do mundo. Mas olha, meu amigo, eu acredito em Cristo porque mesmo sem você conhecer, Ele morreu por você e te ama. E eu lembro até hoje do olhar dele, olhando para mim, ele parou, ficou me olhando, se levantou e saiu. E eu falei, nossa, perdi aí a oportunidade Acabou. que eu tinha da única pessoa para falar de Cristo. Mas não foi o que aconteceu, né? Ele continuou interessado e, inclusive, Sim. chegou o momento dele querer conhecer a igreja. Agora, como que é ir para a igreja num país onde essa fé não pode ser exercida? Para mim foi incrível esse momento, porque é como você pegasse uma criança, literalmente em suas mãos ali, e mostrasse o caminho que ela deve seguir. Essa era a sensação que eu tinha naquele momento ali. Então ele falou assim, tudo bem, então a gente vai para a igreja. Lá o culto começa às 4 horas da tarde, devido a alguns contextos locais lá. Então eu lembro que antes de levar ele para a igreja, algo me impactou, né? Porque ele perguntou, Paulo, eu posso ir com você para a igreja? Uhum. Então assim, naquele momento ali que eu vi aquela mensagem dele, perguntando se poderia ir comigo para a igreja, eu percebi que de alguma forma Deus tinha ouvido as minhas orações. Em países do Oriente Médio é proibido o proselitismo. Você não pode entregar uma Bíblia, você não pode entregar um folheto, você não pode convidar alguém tão abertamente para ir para a igreja. Então, esse interesse, muitas vezes, tem que ser despertado por ela, para ela poder ir com você para a igreja e, assim, ela ouvir sobre Cristo. Eu lembro quando a gente chegou lá, o nosso pastor lá, o pastor da igreja, ele estava pregando uma pregação sobre quem era Jesus. Então, assim, foi a primeira vez que ele participou ali da escola sabatina com a gente também, comentou, inclusive, e depois ouviu a pregação. Agora, você não ficou muito mais tempo, porque a imigração não permitiu, né, que isso acontecesse. Você foi convidado a se retirar do país, teve o seu visto negado, e teve um interrogatório de 18 horas. Por que 18 horas? Chega um tempo que a gente precisa renovar o visto. Então, de alguma forma, eu acho que eles desconfiavam que eu era algum missionário, que tinha alguma coisa religiosa. E o país estava muito tenso naquele momento, porque tinha sido preso alguns pastores lá no país. Então, era um motivo de desconfiança,
qualquer pessoa diferente no país. E eu lembro que meu visto estava para vencer, a imigração local negou meu visto para uma renovação, então eu teria que me retirar do país e sair do país para depois voltar e dar um novo visto. É um processo normal que muita gente faz quando está em alguns países do mundo. Mas nesse processo, eu também sabia que nunca mais poderia voltar para o país. Uhum. Então eu lembro que eu peguei na igreja, nós temos uma casa comunicadora lá na igreja, é a única do país que a gente traduz o Grande Conflito, o Caminho a Cristo, a Bíblia e outros livros do Espírito de Profecia. E eu peguei o Caminho a Cristo, eu peguei uma Bíblia e o Grande Conflito, e eu cheguei com meu amigo e falei assim, olha, eu quero te dar um presente para você. Ele disse, sim, um presente? Eu falei, sim, um presente. Eu falei, olha, eu poderia te dar todo o ouro do mundo, todo o dinheiro do mundo, mas isso daqui é mais valioso que toda e qualquer pedra preciosa. O que é? O que é? O que é? Eu lembro da expressão dele, assim, bem animado, né? Eu disse assim, olha, aqui para você uma Bíblia. Aí eu expliquei para ele que era o Grande Conflito, o Caminho a Cristo. Cheguei a tirar uma foto com ele rapidamente, guardei de lembrança essa foto. E eu falei assim, olha, eu tô indo embora. Ele nem sabia, né, como que eu ia voltar, se eu ia. Eu tô saindo agora nesse momento, mas se eu nunca mais te ver, eu quero deixar esse presente tão precioso com você. Então ali eu me preparei para me retirar, indo para um país da Europa. E quando eu chego ali na imigração, a imigração já me para inicialmente ali, né? Naquele momento ali, e já me pergunta por que eu tinha ficado tanto tempo no país, por que meu visto não estava renovado, por que isso tinha acontecido e o que eu estava fazendo lá. Afinal, eu vim para cá porque eu vim para estudar língua, eu vim para conhecer a cultura, mas eu disse, tudo bem, pode passar. E quando eu fui entrando no barco para outro país, 2 policiais ali me pararam naquele momento e já fui levado para uma sala e começou várias perguntas. O que você está fazendo aqui no nosso país? Então, agora imagine a sensação de você estar saindo de um país para o outro, você é colocado dentro de um barco da imigração ali, numa sala totalmente fechada, e começa um interrogatório. E eu até lembro, né, que os policiais eram tão altos, eu sou alto, tenho 1,80 m e alguma coisa, e os policiais tinham o quê? Quase 2,20 m. Eu falei, meu Deus do céu, se esse homem aqui me pega, eu me jogo pra cima, eu dou vários giros e caio no chão. E aí, naquele momento, você acaba pensando muitas coisas, né? Tipo assim, olha, acho que eles vão me jogar no mar. Eu acho que vão fazer alguma coisa comigo. Eu lembro que eu fiquei tão tenso, que depois eu não conseguia nem me levantar da cadeira depois de um interrogatório como esse. Imagina você que assiste algum filme, alguma série, você fica tão tenso, que você nem consegue nem dormir. Que o sono passa, a fome e a sede, e todas as vontades humanas ali naquele momento passam, porque você está muito tenso. Então, eu estava ali naquele barco, nesse momento tão tenso, e toda hora respondendo perguntas, aí até que eles olharam para mim, aí falaram na língua nativa lá deles, alguma coisa que eu entendi pouca coisa, aí ok, eu só entendi um ok. Aí depois de algumas horas eles me liberaram daquele interrogatório, e quando eu fui liberado, eu lembro que desci do barco para entrar em outro país ali da Europa, e quando eu cheguei naquele país ali da Europa, até a imigração lá local falou assim, olha, fica tranquilo, que agora você está salvo. Então, assim, eles perceberam o tão tenso que eu estava. Sim. E acho que talvez eles imaginavam numa ilha. Eu fui parar numa ilha muito pequena de um outro país da Europa. Uhum. Literalmente, eu me senti, mesmo eu sendo Paulo, mas o Paulo da Bíblia também. E se sentiu confortável e salvo de novo, né? Sentiu abraçado por um país que era mais próximo, né? Bom, Paulo, eu quero agradecer muito aqui você ter relatado para a gente a sua experiência, mesmo tendo tido essas situações, né, muito tensas, o teu amor pela missão continua e outras muitas virão. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério e abençoando a sua vida como missionário. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Na semana que vem a gente volta com mais uma história de missão aqui na quarta-feira e amanhã, às 11h30, a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.